Olha a gente aqui de volta, eu tenho certeza que você ficou curioso, curiosa, pedindo para essa semana assim, ó, passar voando, né, Esli? Porque afinal de contas a turma quer saber o que que a doutora Esli tem para nos contar, para nos abençoar, porque já está todo mundo olhando para os gafanhotos assim, ó. O gafanhoto e o que mesmo? E o grilinho, né? Todo mundo, não, quero vocês aqui perto, não, não, Esli? É isso aí, Marcela Bastos. Olha, grilo não é só da minha devoção, né? E a gente tem mesmo que não alimentar os grilos e os gafanhotos da nossa vida, porque eles realmente são capazes de destruir muita coisa boa que a gente já teve. E agora a gente precisa mesmo saber como se proteger. Quer saber? É porque, afinal de contas, nos episódios aqui de cima ou aqui de baixo, depende de como é o seu streaming aí, a sua plataforma de streaming, nós já conversamos sobre o que que é esse gafanhoto, o que que ele pode comer, o resultado na nossa vida do que foi comido, como que a gente faz para não alimentar esse gafanhoto. E aí ficou uma pergunta para hoje. É possível se proteger do gafanhoto? E se Ó, a claro. resposta for sim, graças a Deus que tem como, que ela já disse, a esperança, como, doutora Isli? Como? Por favor, fala para gente. Olha, eu acho que assim, a gente tem muitas formas de se proteger de muitos gafanhotos. Eu não vou te dizer que a gente se protege de 100%, né? Eu Uhum. estava comentando com uma amiga esses dias de que Deus tem um compromisso muito maior com o nosso caráter que com a nossa felicidade, É verdade. né? Ótima Deus essa nos dá frase. alegria, Ele nos dá alegria, mas felicidade Ele não tem. Ele quer desenvolver o nosso caráter, né? E nosso caráter tem que se parecer cada vez mais ao do Senhor Jesus. Essa é a meta, E eu vou né? até te fazer uma interrupção, Isli, porque há muita confusão. Eu queria que você até falasse isso, repetisse, trabalhasse isso um pouquinho mais, porque tem muita gente que diz assim: ah, não, Deus me criou para ser feliz. E você está falando que é a alegria. A felicidade é um estado da alma. A gente vai, sobe, um dia tá, outro dia não tá. A alegria é um estado do espírito, que a gente É. sabe que isso a gente conquista no Senhor e a gente precisa ter um caráter parecido com Cristo. Mas hoje em dia o negócio está É. virado, né? Eu acho que assim virou uma teologia assim meio conto de fadas, né? Porque no conto de fadas que é assim, ai, depois eu conheci meu príncipe, nós nos casamos e vivemos felizes para sempre. E eu acho que às vezes tem havido, né, esse evangelho conto de fadas, assim, olha, se você conhecer Jesus, você vai viver felizes para sempre, não vai ter mais problema, não, a adversidade só vai prosperar, as coisas só vão dar certo para você e você nunca vai ter problema. E não é assim. Não é assim, né? Jesus tem uma promessa para nós que ninguém quer na caixinha, que diz assim: neste mundo tereis tribulações. Este mundo vocês vão ter problema, mas tem de bom ânimo, não sabe, se alegre porque eu venci o mundo. Jesus disse nas bem-aventuranças, né? Olha, quando o mundo perseguir vocês por causa do meu nome, né? Então vocês têm que se alegrar por isso. Eu acho, desde quando que a gente tem que se alegrar em Sendo perseguição? perseguido, né? Mas olha aqui, Marcela, eu que já tenho os cabelos brancos aqui, o mundo hoje em relação ao cristianismo é um mundo muito diferente do que eu me criei. É um mundo muito diferente de 20 anos atrás, né? É um mundo muito diferente, mesmo de 10 anos atrás. E eu acho que a igreja precisa aprender umas lições com os nossos irmãos, nossas irmãs do Oriente. Você sabe que na Oriente. China, meu marido foi missionário, os meus sogros, né, foram missionários na China. Meu marido se criou lá, Uhum. meus dois cunhados nasceram lá, inclusive, e contam, né, nos livros, eu tenho interesse, né, eu acabo lendo as coisas assim, sabe, de que os cristãos, hoje, ainda mais nesses tempos que as coisas estão bem mais Mais difíceis, difíceis. né, que a primeira lição que se ensina a um discípulo, né, que abraça Jesus na China, é como morrer por Jesus, como ser mártir. O que pode parecer uma loucura, né? Porque enquanto aqui no Brasil a gente fala de pare de sofrer, lá diz é o seguinte: aguenta firme que se você morrer é por amor a Cristo. Exatamente, porque assim, você não faz uma decisão por Jesus levianamente, né? Você não vai ter carro do ano na China só porque você conheceu Jesus. Pelo contrário, provavelmente assim, você tem os dias contados, né? Você possivelmente vai ter ah, sofrimento, né? Torturas.
Tanto é que existe uma profecia, né, de um irmão profeta chinês de muitos anos atrás, 40, 50 anos atrás, que dizia que tinha que levar o evangelho de volta para Jerusalém. E ele diz assim, o evangelho começou em Jerusalém, foi para a Judéia e Samaria, saiu de lá, foi para a Ásia Menor, foi para a Europa, eventualmente, para o norte da África, né? Depois pulou por cima dos mares, né, do Atlântico, foi para os Estados Unidos, foi descendo pela África, né, que os ingleses, o Império Inglês levou o evangelho para a África, né? Os americanos foram levando para dentro do país, né, com todas as dificuldades e às vezes em algumas atitudes questionáveis também. Desceu pela América Latina, né, Brasil afora e outros países, depois pulou também o Pacífico e foi para o Oriente. Uhum. Né? Os meus sogros se conheceram na China, né? Então nós estamos falando da década de 30, né? A 40 por aí, né? Meu marido é o irmão mais novo dos três, ele nasceu em 43, então Os tem um teus que nasceu sogros, ambos missionários. ambos missionários, né? E, e eles diziam assim: nós temos que levar o evangelho agora, terminar o serviço e levar esse evangelho de volta para Jerusalém. Só que para chegar lá, nós temos que ir por esses países, né, que faltam conhecer o evangelho até Jerusalém. Agora, quando você pega o mapa, né, é a estrada, como é que chama aquela estrada da seda, né, que Marco Polo falou, só que assim, Uhum. vindo ao contrário, tá voltando por ela, e você vê que são todos os países, né, onde a perseguição ao evangelho, né, ao cristianismo é enorme. Aí Uhum. os chineses dizem o seguinte: olha, tem duas acusações, né, em relação a isso que as pessoas reclamam. E uma é assim, que o evangelho cristão, né, que o cristianismo é religião de ocidental, mas nós somos orientais e nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus. Então, não é uma religião ocidental. Nós somos daqui e nós seguimos a Jesus. E muitos falam assim: ah, mas você pode morrer por isso, né? Você vai, pô, esses países assim, eles não brigam em serviço com cristãos. O nosso governo não brinca em serviço com cristão, né? Eu vou morrer na minha casa, eu vou morrer na rua, eu vou morrer na rua levando o evangelho de volta para Jerusalém. Então, existe essa visão, né, de um sofrimento bem investido, enquanto que muitos países onde nós temos visto o evangelho ultimamente, né, é tipo assim, o cristianismo é para nos dar comodidade, é para fazer com que a gente tenha muito dinheiro, É o né? gênio da lâmpada, né? É, um gênio da lâmpada, e a história de conto de fadas mesmo, né? Agora, num sentido, nós sabemos que o final mesmo, o final é muito bom, É o final é muito feliz. vigoroso. Eu já li o final do A livro, eu gente sei como é que a história conhece. termina, a história termina muito bem, e eu estou muito interessada neste final feliz. Realmente, nesse sentido, é uma história muito linda e muito bem contada. Mas para chegar lá, não é um conto de fadas. Não. E eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, né, do gafanhoto como um gafanhoto que quer impedir realmente o que há de bom no mundo, quer comer as coisas boas, né, os dons bons, né, que o Senhor tem realmente. Deus tem interesse de nos dar os bons dons. Não quer dizer que assim, ter dinheiro é ruim. Não. O amor, o dinheiro é a raiz de todo mal. Mas ter dinheiro, eu acho pessoalmente o dinheiro muito bom, né? Se eu quiser fazer um trabalho do bem, se eu quiser ajudar uma viúva, um órfão, se eu quiser levar a MDR para um país que ainda não tem, Eu preciso do dinheiro, né? eu não preciso pedir dinheiro para ninguém se eu tiver no meu É bolso. Então, eu isso aí. posso pedir para Deus: ó, Senhor, prospera o meu trabalho, porque eu já, assim, eu não tenho grandes necessidades hoje em dia. Eu tenho minha casinha, eu tenho meu carrinho, meus filhos já estão criados, meus netos estão encaminhados, não sei não mais. Então, o que eu preciso? É a minha saúde, né? O dia a dia, né? Conforto. Eu não vou estar viajando também, não, porque a pandemia já acabou com isso também. Eu já viajei muito, não quero mais. Eu preciso de dinheiro. Então, assim, manda para mim que eu quero gastar nessas coisas. Eu quero gastar no evangelho, eu quero gastar na cura das pessoas, né? Fazer o bem. Então, eu acho que assim, é muito bom, desde que você saiba administrar, né? Porque é muito fácil cair naquela, o dinheiro vai crescendo, e aí o olho vai crescendo também, a pessoa Perde esquece de o onde é que tem que foco. gastar, É. né, as coisas da gente. Então, eu acho que assim,
Se a gente tem, ótimo, né? Glória a Deus. Se o Senhor nos der uma casa, nos der emprego, e eu acho isso muito bom. Eu acho que não tem nada. Eu sou, sou bem capitalista, né? Sou bem protestante, assim, do tipo Lutero, que acho que, né, o trabalho dignifica, todo mundo precisa trabalhar, quem não trabalha, né, que não Não ganhe, como. né? Esse negócio de viver de emprego encostado não é comigo, cabide de emprego Isso aí. não é comigo. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Trabalhar é muito bom. Eu quero morrer trabalhando. Quero trabalhar, eu quero, mas eu quero Dignifica o homem, né? A dignificar. verdade. É. O meu pai sempre dizia, não, trabalho dignifica. E ele É. falava meio brincando, mas ele estava falando sério, assim, o trabalho. E é verdade. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Pronto, agora eu já fiz a teologia do sofrimento. Não, até porque você deixou muito claro aqui o que a Bíblia diz, que toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Isso é uma Amém. coisa que a gente precisa saber, entender, compreender, mas o nosso foco precisa estar marcado, porque é muito fácil, inclusive, se eu estiver errada, você me corrija, também acho que é uma maneira do gafanhoto comer e roubar algumas coisas da gente, é quando ele rouba de nós o entendimento perfeito É. daquilo para que a gente foi criado, né? Nos rouba a sabedoria, o conhecimento, né? O discernimento, essas coisas todas que também são dons de Deus, né? Como a alegria também, né? Então, assim, a gente pode não se alegrar em determinadas circunstâncias por elas, mas a gente pode se alegrar dentro delas, sempre se alegrando no Senhor, né? Porque ele nos traz alegria, assim, a paz de Jesus, aquela presença que a gente estava falando do príncipe da paz, isso nos traz alegria, isso é muito bom. É porque pode não haver explicação, né? As pessoas de fora vão olhar e falar assim, mas a vida dela tá um caos. A vida dele tá, parece que não tem razão nenhuma para ter alegria. E aí o menino levanta, a moça levanta numa alegria que só vem do Senhor, que é a Ó, nossa força, né? A única é, explicação. E sofrendo o ataque do gafanhoto, mas ali lutando. É dessa maneira que a gente consegue, de fato, se proteger do gafanhoto? É na eu luta, acho é que, na guerra? assim, uma das coisas que nos protege do gafanhoto é a intimidade com Deus, né? Isso. E isso é a sanidade que nos dá. Mas tem muitas outras coisas mais, né, para falar disso, né? Eu acho que tem várias coisas que a gente pode falar e fazer para nos protegermos. Como eu disse, assim, não vai ter proteção 100%, porque as adversidades também ajudam a desenvolver o caráter do Senhor Jesus dentro de nós, tá? E Deus, às vezes, nos dá certos desafios e ele diz, Eli, vamos ver se você sabe lidar com isso daqui. Aí a gente vai lá e, sabe que a gente não reprova nas provas de Deus, né? É. Eles realmente não foi o que eu esperava. Então a gente dá uma volta, Vou fazer mais um pouquinho. daqui a pouquinho a gente volta a enfrentar uma coisa muito parecida, assim. É. E aí Deus diz assim, vamos ver se dessa vez assim você dá conta de fazer, né, as coisas melhor. Olha, quando a gente já recebeu a terceira volta, a gente tem que parar e pensar assim, o que Deus quer que eu Aconteceu. aprenda nessa É. situação? Porque eu não estou aprendendo, porque eu não quero mais passar por essa e quero aprender de uma vez e acabar logo, né? Então, eu acho que às vezes tem um pouco disso, né? Deus quer desenvolver esse caráter. Mas ele também, sabe, tem hábitos, tem disciplinas que nos protegem. Uma é viver na casa do pai, ou voltar para a casa do pai, né? Como o filho Isso. pródigo, né? Às vezes, assim, as pessoas conheceram o Senhor e se afastaram por A, B, C razão, né? O gafanhoto seduziu, né? Tem gafanhoto que seduz mesmo, né? Sedutor, né? Sedutor, por A, B, C razão também. Então, a gente tem que decidir, eu quero viver na casa do meu pai ou eu quero viver exposta a esses gafanhotos, né? Porque a casa do meu pai protege, né? Como um castelo. Você acha que assim as pessoas entram na casa do seu pai de qualquer jeito? Não, a gente tem essa proteção. Acho que nós temos que aprender a nos arrependermos, né? Às vezes a gente pisou na jaca mesmo, né? Então, como esse filho pródigo que chega na porta e diz assim, meu pai, eu realmente pisei na jaca, eu fiz errado, não, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu pedi o dinheiro. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu gastei o dinheiro daquele jeito. Mas eu queria voltar para casa. Tem jeito? Eu estou arrependido. Né? E a gente sabe que Deus está ali na porta esperando, esperando. Né? Quem sabe hoje ele volta, quem sabe amanhã, quem sabe hoje é o dia em que ele vai voltar. E quando ele vê de longe, ele se levanta, sai correndo para abraçar, cai no pescoço e beija, 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 beija. Né? Então, assim,
Eu acho que a gente tem que, né, ter essa consciência, quem sabe eu preciso, tá na hora de voltar para casa. Eu acho que a obediência nos protege. Deus não é um desmancha-prazeres, ele não dá as regras dele, as leis dele, os princípios, né, dele para nos fazer mal. Pelo contrário, para nos fazer bem, para nos protegermos. Então, ela nos protege, é como uma cidade de refúgio, né? Antigamente a Bíblia tinha 6 cidades de refúgio. Se você tivesse cometido um crime sem querer, por exemplo, você matou uma pessoa porque a espada, a lança escapou da tua mão, você não tinha intenção de matar a pessoa, não foi um assassinato, não foi uma coisa premeditada, Premeditado. exato, assim, foi um acidente, né? Mas o vingador de sangue tinha direito sobre você. Então, tinha essas Uhum, cidades de refúgio, onde você uhum. podia se instalar, e você tinha que ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Essas cidades de refúgio é como a obediência. A obediência não nos cura, mas ela nos coloca num lugar onde a cura pode acontecer. É verdade. É Então, se eu verdade. estiver numa cidade de refúgio, eu posso, né, ter mais sossego, sabendo que lá dentro o vingador de sangue não pode entrar. Agora, se eu botar meu pezinho lá para fora, com a desobediência, Eu estou aí, descoberta. É, aí, né, é. eu tô livre para o gafanhoto vir me comer. Não tem nesse negócio, não. E eu acho que uma outra coisa que abre a porta para o gafanhoto é a falta de perdão. E eu posso fazer um estudo inteiro sobre perdão e não perdão e reconciliação. O perdão não é optativo, opcional para o cristão. É um A mandamento, né? reconciliação, sim. Às vezes porque a pessoa já morreu, outras vezes porque não é, assim, é muito Não dá para andar perigoso. junto, né? Não dá para andar junto. A pessoa é perigosa mesmo, ela não mudou. É prudente manter a distância. E às vezes até com familiares, viu? As pessoas acham que família, ai, família, porque o sangue, não sei o que, mas ela tem sangue que não sei não, sabe? É melhor guardar a distância e adotar uma nova família, né? Adoção, a gente poder falar disso um dia, adoção é um negócio tão bom que Deus faz isso conosco, Isso. né? Nós somos filhos adotivos, né? Nós temos, né, a adoção, nós temos uma nova certidão de nascimento muito boa nesse sentido. Então, perdoar, né, aos que te fizeram mal, né? Orar por aqueles que te perseguem, né? Que te isso é difícil, Marcelo. Olha, das lições que Como é eu ainda estou difícil. aprendendo. Olha, orar por eles, abençoar. Às vezes eu até consigo, assim, sabe? Mas perdoar profundamente é um processo. É uma decisão e é um processo. Mas a falta de perdão vai abrir a porta para o Pro gafanhoto. gafanhoto, né? Então, entre viver com gafanhoto e não viver com gafanhoto, é melhor É melhor perdoar, perdoar. sabe? Fazer o processo, pedir a Deus, olha, me ajude, eu não consigo, sabe? Que nem aquele pai, eu não tenho fé suficiente para fazer isso, me ajude com, né, com a minha incredulidade, diz, olha, Deus, eu não tenho como fazer isso sozinho, me ajude a perdoar. Deus nos ajuda. E às vezes é um processo mesmo, é uma decisão primeiro e devagarinho, né? A gente vai orando pela pessoa que nos faz mal, que realmente nos faz mal e nos fez mal. Mas é melhor, porque assim, Jesus é muito claro em dizer que se a gente não perdoar os outros, ele também não vai nos Não vai nos perdoar. perdoar. E eu sou muito carente da misericórdia de Deus, eu tenho muita consciência de que eu preciso disso. Então, vamos tratar de perdoar. E, aliás, vai ficar aqui. Nós vamos fazer uma série de podcasts sobre perdão. Então, você Hum, acompanhe a gente e fique ligado, porque, na verdade, a gente está lançando o anzol para você para o nosso próximo episódio, porque afinal de contas, ó, a gente já viu o que é o gafanhoto, o que ele comeu, o que ele levou o que ele levou da nossa vida, qual foi o resultado daquilo que ele devorou, né? Como é que a gente faz para se proteger? E a pergunta para o próximo podcast é: ele me destruiu. Passou aquela nuvem de gafanhoto, levou um monte de coisa. E a restituição? Será que eu hum, tenho como ser restituído? ai, Marcelo. Ah, Só na próxima para você saber. então a galera que nos acompanhe, que fique aí, ó, pedindo próximo, conta os dias para a próxima semana, que a gente vai falar sobre a restituição daquilo que o gafanhoto roubou. Doutora Esli, você é fantástica. Ai, você também faz cada pergunta boa, Marcela. Adoro trabalhar com você.
Até a próxima, gente. Ó, beijo.